Boa noite, eu sou o Igor, eu vou apresentar aqui os design patterns que a gente escolheu, junto com o Renato, o Kaique e o Wilson. A gente pegou o prototype, o template method, o adapter, o message pattern. Então a gente vai começar pelo prototype aqui. O primeiro design pattern prototype é o criacional. Ele é um padrão de projeto criacional que permite copiar objetos existentes sem fazer o seu código ficar dependente de outras classes, de suas classes, aliás. E, por exemplo, digamos que você tem um objeto e você quer criar uma cópia exata dele. Primeiro você vai criar ali um novo objeto da mesma classe, e então você terá que ir por todos os campos do objeto original e copiar os valores para o novo objeto. Porém, nem todos os objetos podem ser copiados dessa mesma forma, porque alguns campos do objeto podem ser privados e eles não vão ser visíveis fora do próprio objeto. E tem mais um problema com essa abordagem direta, que uma vez que você precisa saber da a classe do objeto para criar uma cópia, o seu código vai se tornar dependente daquela classe. E algumas vezes você só sabe a interface que o objeto segue, mas não a sua classe concreta. Quando, por exemplo, um parâmetro em um método aceita quaisquer objetos que seguem uma interface. E para isso, o padrão prototype ele vai delegar o processo de clonagem para o próprio objeto que está sendo clonado. Esse padrão ele vai declarar uma interface comum para todos os objetos que suportam clonagem, e essa interface vai permitir que você clone um objeto sem acoplar seu código à classe daquele objeto. E geralmente, tal interface contém apenas um método clonar. A implementação do método clonar é muito parecida em todas as classes. O método ele vai criar um objeto da classe tal e carregar todos os valores de campo do antigo objeto para o novo. Você pode até mesmo copiar campos privados, porque a maioria das linguagens de programação vai permitir os objetos acessarem os campos privados de outros objetos que pertencem à mesma classe. Um objeto que suporta clonagem é chamado de prototype, e quando seus objetos têm dúzias de campos, centenas de possíveis configurações, clonados podem servir como uma alternativa de subclasses. Então, basicamente, você vai criar um conjunto de objetos configurados de diversas formas, e quando você precisar de um objeto parecido com o que você configurou, você só vai clonar o prototype, ao invés de construir um novo objeto a partir do nada. Aqui nessa imagem tem um exemplo de um diagrama UML, onde o cliente ele vai referir ali para a interface prototype, para clonar um produto genérico. Tem, por exemplo, só um nome e preço. E assim o Product One ele vai implementar a interface prototype, criando uma cópia de si mesmo com o método clone. E só isso. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o do adapter. Tá dando retorno aí. Agora eu vou falar sobre o adapter, Igor. Então, como é que funciona o adapter? Ele é um padrão de projeto estrutural. Isso porque ele flexibiliza estruturas. Você aumentar a estrutura do seu projeto de forma que fica uma boa prática, né? E ele, o padrão adapter, ele está relacionado a facilitar, a flexibilizar a utilização em implementações que dois objetos diferentes, né, que possuem interface diferente, métodos diferentes, mas que compartilham um mesmo objetivo, uma mesma implementação. Como, por exemplo, uma aplicação que utiliza dois, do, duas conexões de bancos diferentes, então, por exemplo, utiliza métodos CRUDs diferentes, e esses métodos estão despejados pelo código, por exemplo, está usando um MySQL insert em uma parte do código e um SQLite insert em outra parte do código. O adapter ele surge para centralizar a parte do serviço, né, no caso do MySQL e do SQLite, para facilitar a manutenção também, e também para ajudar a migração também de serviço. Por exemplo, a atualização que muda os métodos, essas coisas. Então ele funciona basicamente com uma interface adapter que apresenta todas as operações daquele principais, né, as operações principais do serviço,
Então, a partir disso é criado um adapter, que é uma classe que implementa essa interface, e a partir disso é usado injeção de dependência na classe que você vai utilizar aquele serviço em si, para que qualquer classe que implementa essa interface adapter possa entrar naquela classe cliente e executar aquelas operações. Então, por exemplo, em vez de ter um MySQL insert e um SQLite insert, a gente pode colocar só um DB adapter insert dentro daquela classe. Assim facilita muito mais a manutenção. Agora a gente tem uns exemplos, eu tenho exemplos aqui de código. Então aqui a gente tem uma classe cliente no primeiro caso, ela está recebendo um serviço, um Rail Service One, e ela tá executando algumas funções desse serviço, o FN Operation One e 2 vezes a 2 aqui. E ela está colocando também ela está colocando uma variável private que pode para ser usada em outros scopes dessa classe. Só que, por exemplo, se em algum momento da vida útil desse código surge um outro Rail Service e a gente precisou mudar ele. E não existe só nessa client class esse Rail Service em várias partes do código. Ou então, se a gente precisa nessa client class que esse Rail Service One seja utilizado simultaneamente com outro Rail Service, o Rail Service 2, sei lá. Então, uma maneira de fazer isso sem precisar colocar mais uma variável e aumentar o código dessa client class, e seja qual lá for seja o código, e também centralizar a parte do serviço, é criar uma interface adapter. Mas primeiro deixa eu explicar por que centralizar a parte do serviço. Porque se você precisar fazer uma alteração, você vai precisar fazer diretamente nessa classe, client class, né? Por exemplo, esse Rail Service One atualizar e mudar o nome de uma função, a gente precisa atualizar diretamente nessa client class, e também em todas as client class que existem, estão chamando esse Rail Service. Beleza. Agora, implementação. Primeiro a gente vai criar uma iService Adapter, que é iService porque a gente está falando do serviço lá, do Rail Service, e ela tem 3 operações, Operation 1, 2 e 3. Então a interface aí, e a gente cria um adapter, One, né, para implementando essa iService Adapter. E o que a gente faz aqui? A gente delega os métodos do Rail Service para esses métodos que foram implementados da interface. Beleza. Agora na Client Class, a gente pode chamar, em vez de chamar aquele objeto da Rail Service One, a gente pode chamar uma interface. E a gente pode colocar a gente pode colocar as operações aí dessa interface. Porque pode, ou seja, qualquer objeto que implementa essa interface pode entrar nessa classe. Então, por exemplo, aqui, service.operation 1, 2 e 3. Beleza. Agora a gente está centralizando a service, porque, por exemplo, se ela atualizar, a gente vai precisar mudar apenas nessa Service Adapter One. A gente não vai precisar mudar em todas as classes que o Rail Service está sendo chamado. Beleza? Então, agora com essa implementação, essas classes estão flexíveis para receber mais um Rail Service. Então, a gente cria mais um Rail Service e olha, esse service, a operação 1 dele se chama Function 1. Então, tipo, já é diferente da outra, mas ela é para executar a mesma função, só que um serviço diferente. Então, a gente coloca na operação 1, que é equivalente àquela FN Operation 1 da Rail Service 1. E eu não coloquei. Então, é isso. Então, agora, se a gente for instanciar essa client class, a gente pode passar um Rail Service 1 ou um Service Adapter 1 ou um Service Adapter 2 que implementa a interface adapter e executa as funções. É basicamente isso, o adapter. Certo, professor. Boa noite. Eu vou falar agora sobre o template method. De maneira bem simples e direta,
ele basicamente te auxilia na definição de um algoritmo com métodos abstratos. Então, basicamente, como dá para você ver aí nessa UML, a gente cria um método abstrato, ele vai se comunicar com os outros métodos para que você consiga com que as subclasses sobrescrevam o método principal. Assim a gente consegue manter uma ordem da chamada dos métodos no algoritmo, evita duplicação de código dentro da classe base, a gente substitui condicionais por polimorfismo também, consegue permitir que as classes elas alterem apenas os passos necessários para concluir o algoritmo, evitando que a gente tenha código desnecessário dentro dessa solicitação das classes. A gente permite também a adição de hooks para subclasses, então elas conseguem utilizar, independente da forma com que seja colocada na classe principal, as subclasses elas vão conseguir colocar da forma que elas quiserem, da forma que for melhor possível essa execução de operação e dos hooks. Passa aí para mim, por favor. Acho que tem um código aí, não tem? Isso. Certo. Aí é um exemplo de um código que deu para utilizar esse design. Ele basicamente tem uma classe que você faz no CSS Template Method e embaixo você consegue fazer, como eu falei, para fazer a impressão no próprio console, estendendo essa classe e fazendo a implementação. É extremamente simples, você tem as duas etapas e você tem um hook. Você pode ver que a gente instanciou com step, hook, step, B. Aí, no caso, eu instanciei na classe de uma forma diferente. Isso evita que eu reescreva a classe principal e só escreva as subclasses, evitando, como eu falei, duplicação de código e afins. Então, no geral, é basicamente assim que a gente utiliza o template method. Beleza. Muito bom. Agora eu vou falar sobre o último design pattern, que era a parte de design pattern de concorrência / dados. Eu vou apresentar aqui um mapa mental que eu fiz, como esses design patterns eles são mais complexos, eles são mais difíceis de entender. Eu fiz um mapa mental para ficar mais intuitivo. Só um momento. Guia aqui. Tá apresentando tudo normal? Uhum. Verifiquei Tá para mim. Beleza. Eu vou falar sobre o Messaging Pattern. Ele é um design pattern de mensagem. Então, o que ele é? Ele é um padrão arquitetural orientado à rede. Então, ele é um design pattern que ele foi desenvolvido orientado à rede, mas como a gente sabe, os design patterns não são algo chumbado, não são algo fixo, né? Então, dá para se utilizar as abstrações dele para outros serviços, outras coisas. Então, não necessariamente ele vai ser só usado para redes ou para alguma coisa, ele pode ser usado para sistema de produtos, tipos de migrações, entre outras coisas. O que ele faz? Ele descreve como duas partes diferentes do sistema trocam mensagem e como que eles se comunicam um com o outro. Então, eu tenho dois sistemas e ele dita como que essa comunicação vai se fazer entre os dois. Por exemplo, eu tenho o sistema A e o sistema B, e eu tenho no intermédio um messaging pattern que vai dizer como que eles vão se comunicar. Então você coloca sua regra ali, fala, o sistema A está mandando mensagem para o sistema B. Como que vai ser essa mensagem, o que vai acontecer, como que ele vai ser enviado essa mensagem, e etc. Ele é um intermediário. Como que ele faz? Ele utiliza os protocolos de comunicação. Aqui eu citei os dois, tem vários, né? Eu citei os dois aqui, os mais comuns, o TCP e o UDP, que é um protocolo de solicitação e resposta, né? Então, toda vez que o TCP envia uma requisição, ele faz uma solicitação e ele espera uma resposta, automaticamente. Então, aqui eu dei um exemplo bem básico, que é como você abre uma página na internet com HTTP, né? Ou HTTPS, tanto faz. Ele requisita, né, pro site a página web, que seria o HTML, JavaScript, tudo para você, para renderizar. Então você pede e o site te dá a resposta, que a resposta no caso é a renderização de uma página. O UDP, ele já segue um padrão meio diferente, ele não é mais solicitação e resposta, ele só manda solicitação, então ele é um padrão meio unidirecional,
Ele só envia a resposta, ele não quer nem saber se... Ele só envia a solicitação, ele não quer nem saber se vai vir resposta ou não, que é mais utilizado no stream, né? Que é basicamente ao vivo, né? Ele fica enviando automaticamente. Ele não quer saber se vai ter resposta ou não. Eu vou falar um pouco sobre o SOAP, como que o Message Pattern trabalha dentro do SOAP, porque o SOAP tem umas particularidades já bem estruturadas sobre o Message Pattern, então eu resolvi meio que destrinchar um pouco, que ele tem lá dentro do SOAP, ele tem o MAP, que fala o Message Exchange Pattern, que ele tem esses 7 tópicos que ele fala lá dentro, que seria o apenas entrada, o in-only, que é equivalente ao unidirecional, que é um padrão de mensagem unidirecional, que é a mesma coisa que eu falei. Ele manda uma resposta para o servidor e ele recebe só um estado. Então, tipo, sempre ele vai receber só esse estado. Ele manda uma requisição para o servidor retorna o estado dele. Então, basicamente, se ele só vai estar pegando o estado, não vai estar virando nenhum outro tipo de resposta a não ser o estado. Apenas entrada robusta, robust in only. Há um padrão de mensagem, de trocas de mensagens confiável, unidirecional, onde o consumidor inicia como uma mensagem a qual o provedor responde com o estado. Se a resposta for um estado, a troca está completa, mas se for uma falha, o consumidor deve responder com o estado. Então, tipo, ele é um pouco diferente porque se ele mandar uma requisição e o servidor mandar o estado, pô, ele vai falar, beleza, então tá tudo certo. Mas se ele mandar uma requisição e o servidor não mandar um status, dá um erro, dá uma falha, algum outro tipo de coisa, o consumidor deve responder com o estado. Então, tipo assim, ele é mais fixo, ele é mais confiável em si. Ele é mais fechado. Tem uma entrada, saída em out, que é um padrão de troca de mensagem bidirecional. Então, se você mandar uma mensagem, você vai ter que receber uma resposta, né? Uma entrada e saída opcional. Então, é um padrão de troca de mensagem bidirecional, onde a resposta do provedor é opcional. Então, você manda uma mensagem, o servidor... É opcional o servidor te mandar uma resposta, então... Anyway. Apenas saída. Ele é o reverso do in-only. No caso, é esse cara. Ele é ao contrário, né? Ele oferece suporte principalmente à notificação de eventos. Não pode disparar uma mensagem de falha. Então, tipo, ele envia uma notificação, mas só que ele não recebe mensagem de falha. Diferentemente do in-only, né? Apenas saída robusto. Ele é o semelhante ao apenas saída, o out-only. Ele basicamente ele não pode só disparar uma mensagem de falha. Eles são bem simples, esses caras aqui. Eles diferenciam bem pouco um do outro. Agora tem o saída e entrada, que é o reverso de in-out, que o provedor transmite a solicitação e inicia a troca. Eles são bem simples a intuição, porém bem complexo você, por exemplo, implementar isso no código. Eles são bem simples no entendimento, porém no código eles são bem complexos. Então, aqui eu fiz um como funciona, uma imagenzinha para explicar como o Message Pattern ele realmente está funcionando ali meio por baixo dos panos. Então, tem o Message Producers, o Broker e o Message Consumers. Então, aqui são os produtores de mensagem, o Broker que seria o intermediário e o Message Consumer seriam os consumidores dessas mensagens. Aqui eu dei uma explicação, mas basicamente é meio intuitivo. O cliente já vai mandar uma mensagem, ele vai enfileirar, e o broker, que é o intermediário, ele vai fazer toda a parte do message pattern, né? Que ele vai pegar, vai fazer algum tipo de requisição, algum tratamento que você queira, e envia essa mensagem para quem está solicitando ela. Então aqui o C, ele está pedindo a mensagem 1, então ele vai receber a mensagem 1 que está enfileirada. O D, ele vai pegar a outra mensagem que está enfileirada também. Aqui, ele é como se fosse uma fila, realmente é uma fila. Mas agora tem o outro, que é o cliente B, que ele envia uma mensagem, pega no topic, e essa mensagem ela é replicada para os clientes. Então é como se estivesse pegando o estado, realmente. Todo cliente que bate no servidor,
e ele quer pegar uma mensagem do topic ali, ele vai sempre pegar essa mensagem clonada. Então, tipo, ele sempre vai pegar o estado. O estado tá agora, tá esse estado, então retorna esse estado para o cliente. Ele sempre vai retornar o mesmo estado, independentemente do cliente que está batendo, a não ser que o estado altere, né? Aí o cliente vai ter que mandar uma requisição de novo para retornar o estado. E é basicamente isso, message pattern. Eu não coloquei nenhuma implementação porque são coisas meio complexas e o message pattern pode, acredito eu que possa ser usado bastante em microservice, porque ele tem uma ideia mesmo de message, né? Message pattern em si, que ele é um centralizador de mensagem. Então, o microserviço eu acho que entraria muito bem nessa parte, porque a gente tem vários serviços onde a gente não sabe quem está comunicando com quem. A gente faz um message pattern para centralizar todas as mensagens de todos os microserviços e falar, esse microserviço quer comunicar com microserviço C, microserviço B. Então o message pattern vai redirecionando, ele vai fazendo um proxy, né? Ele vai redirecionando para cada microserviço que está solicitando ele. Isso é ótimo para o microserviço, porém muito complexo. É isso. Beleza, então, professor. Valeu. Valeu, obrigado.